Boa noite. Desculpem a demora. Estava tentando colocar a piquitita para dormir. E arrumando todas as bagunças do dia. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Graças ao bom Deus. Todo mundo em paz. Vamos juntos rezar, meditar, mergulhar na palavra de Deus. Aproveita o aviãozinho aí, chama alguém para participar conosco. Convida seus amigos, sua família. Vamos meditar o caminho de São José Maria Escrivá, suas propostas, sua luz e dimensão de santidade para cada um de nós no dia de hoje. Amém? Então aproveita aí, chama quem você puder e vamos juntos fazer esse momento de oração. Boa noite, Sandro. Na última você não estava aqui, né, Sandro? Olha a dona Pátia aí. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Gente, eu estava dando uma direção agora há pouco. Eu estava comentando com o pessoal da direção. Eu não consigo parecer que estou de olho aberto nas coisas, né? Meu olho parece que está sempre fechado. Não sei o que é isso, não. A pessoa ainda falou assim, mas você tem que sempre olhar de cansado. Oh, meu pai dos pobres. Né? Mas tá bom. Vamos lá? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Né, Paty? Eu tenho um cara de cansado, Deus te abençoe. Eu tenho um cara de cansado, né? Deve ser. Então tá, gente. Na verdade, eu juro pra vocês que eu queria trabalhar um outro tema hoje, que foi baseado na minha oração pessoal. Mas como palavra é palavra, né? Eu tava lá esfregando a minha cara pra poder não fazer aquilo que eu tava sentindo no meu coração de vontade de falar, né? Mas a promessa era que a gente pudesse meditar um pouco as sentenças de São José Maria Escrivá através do livro Caminho. E hoje a gente vai, né, dentro do prólogo sobre caráter, a gente vai meditar o segundo tópico, né? Dentro de caráter, que é: oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversão, que todos pudessem dizer, ao ver-te e ao ouvir-te falar, este lê a vida de Jesus Cristo. São José Maria Escrivá aponta para nós a importância de que a nossa pregação esteja vinculada à compreensão e ao conhecimento de Cristo. A gente precisa, então, perpassar pela ideia de que quanto mais se procura Cristo na oração, mas também no estudo, principalmente no estudo da palavra, no estudo da teologia, no estudo da filosofia, mas aqui nos apegando um pouco à questão da palavra, tanto mais se conhece a Jesus.
É muito comum entre os católicos, né, a ausência do estudo bíblico. E é interessante porque, assim, a Bíblia, ela nasce na igreja e para a igreja, né? É a igreja quem recolhe todos os cânons, todas as leituras e possibilita, então, a interação com as escrituras e a verdade revelada, o que é de fato a verdade revelada, né? A revelação de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E quando a gente fala sobre estudo da palavra de Deus, a gente está falando sobretudo sobre estudar a história dos evangelhos e a revelação, né? A encarnação do Verbo. Quando a gente olha para essa perspectiva, e aí a gente entende então que boa parte do nosso testemunho ele vai estar condicionado àquilo que nós conhecemos e imitamos de Cristo, né? São José Maria Escrivá então aponta isso de forma muito significativa. Não se pode conhecer a Cristo e muito menos anunciá-lo sem antes se aprofundar no que ele disse, no que ele viveu, em como ele disse, em como ele viveu. As perspectivas da caminhada do homem, né, tem que passar pelas mesmas perspectivas da caminhada do homem-Deus, do Cristo-homem, né, daquele que trabalhou, daquele que se profissionalizou. Jesus Cristo era, podemos assim dizer, carpinteiro por aprendiz, né, aprendiz carpinteiro. Então Cristo é esse homem que é conhecível, é capaz de ser conhecido, porque se revela. São José Maria Escrivá nos aponta que este que se revela precisa se revelar em nós justamente porque nós o procuramos. Aquele que se revela precisa se revelar em nós porque nós o procuramos. A gente precisa entender esse caminho. Quanto mais aquele que se revela para mim estiver vinculado, né? Eu estiver procurando me vincular a ele através do compreender da sua revelação e o que ele quer dizer, tanto mais eficaz, tanto mais firme, tanto mais potente vai ser a minha pregação. Porque o fruto da pregação vai estar vinculado justamente àquele que é, àquele que faz e àquele que tem a intenção de fazer. E, sobretudo, aquele que me chamou a fazer em nome dele. E aqui, gente, passa por um aspecto muito interessante. Nós temos na atualidade, né? Nós temos um entendimento de que nós temos que dar testemunhos, né, nas nossas pregações sobre a nossa história. Os testemunhos, eles são muito válidos no que diz sentido para que as pessoas vejam que aquela pessoa que fala, ela é real. Ela teve uma história e ela é real. Ótimo. Mas a gente só deveria dar testemunho quando a gente vive a coerência da palavra em que nós estamos anunciando. Quando nós estamos, como diz São José Maria Escrivá, apontando com aquilo que nós estamos falando, de certa forma, uma leitura ao Evangelho, né? São Francisco de Assis dizia assim: tomai cuidado porque a vossa vida pode ser o único Evangelho que as pessoas podem ler, né? E aqui eu já quero lançar uma pergunta para nós que estamos aqui, para a gente entrar naquela interação muito profunda, né, e mais sincera. Eu tenho certeza da minha raiz ao ponto de que, em Cristo, ao ponto de que nela eu dou frutos e por isso as pessoas me reconhecem enraizados nele?
a minha pregação ela tem conhecimento de quem é Jesus Cristo, eu passo credibilidade nesse sentido de conhecer a Cristo, né? Por que eu estou dizendo isso? Uma vez eu fui num retiro, não vou dizer onde nem de qual, enfim, de quem estava promovendo. E aí eu ia ser o segundo pregador da tarde. E antes de mim ia ter uma pessoa que ia dar um testemunho, era um rapaz que ia dar um testemunho e tal. E aí esse rapaz estava trabalhando no retiro. Só que quando ele foi fazer o testemunho dele, ele foi dizer que na noite anterior ele estava lá na porta do retiro e tinha uma galera fumando maconha, que ele foi fumar com a galera e que ele se entregou naquela hora para maconha, que ele caiu naquele pecado, mas que Cristo queria mesmo é que ele usasse a maconha para convencer os outros de que aquilo era errado. E sabe o que aconteceu nesse momento? Todo mundo bateu palma. É... Vê, qual é a razão? Onde está a verdade nisso? Então, por exemplo, eu tenho um filho espiritual, ele já está até casado, né? Mas numa época em que ele se aventurou em querer ser um missionário salvador do mundo, ao invés de deixar Cristo salvar, ele quis salvar o mundo, né? E ele descobriu que uma de suas colegas de faculdade era prostituta. E o que ele disse? Eu vou lá rezar por ela, para ela se converter e largar essa vida. Ele foi. Chegou lá, o que aconteceu? Ele deitou com a puta. O problema nem tá nela. Ela estava na profissão, ainda que seja uma profissão promíscua e imoral, era a vida dela engajada naquela história. E que precisava de resgate naquele momento. Mas que aquele que não tinha profundidade na palavra quis fazer com que a palavra chegasse. Nós não vamos levar a palavra de Cristo ao outro se nós estivermos na superficialidade dessa palavra. Se a palavra não mergulha em nós e nós não mergulhamos na palavra, por mais que eu recite todos os versículos bíblicos do mundo, e por mais que eles por si só produzam um efeito, de alguma forma, a ausência da profundidade naquilo que eu estou pregando é também uma força para a superficialidade de outros. Consegue compreender isso? A ausência da minha profundidade em Cristo produz naqueles que me ouvem superficialidade. E aí eu queria questionar um pouco a gente aí, você que me ouve. Você já sentiu que as pessoas não se aprofundaram em Jesus por conta da sua superficialidade? O quanto que as pessoas, ao olharem para você, acreditando que você era o grande modelo e exemplo, elas acabaram abrindo mão de uma radicalidade, de uma devoção, abrindo mão de uma vida mais profunda, porque você é superficial. Eu quero deixar isso claro. A minha superficialidade gera superficialidade do meu irmão. A minha falta de mergulhar na palavra de Cristo faz com que a minha pregação não seja um lugar onde as pessoas possam mergulhar, se aprofundar na palavra de Deus. Porque essa minha pregação, ela está mais em mim, mais vinculada a mim do que ao próprio Cristo. Entendem? Se a gente não se lança num compreender, num se inserir, num se vincular a quem é Cristo e aquilo que ele diz, tudo que eu disser dele ou sobre ele corre o risco de ser mentira, ou mesmo de ser um engano.
E aí aqueles que me ouvem, de alguma forma, também sofrem os efeitos dessa minha superficialidade. Porque quanto menos enraizado, mais eu torno os outros superficiais. Quando Deus inspirou trazer essas meditações de São José Maria Escrivá para as nossas lives, eu fiquei me indagando porque justamente São José Maria Escrivá, ele é o santo do ordinário, né? Ele trabalha, praticamente, a vida de São José foi falar sobre a santificação no ordinário, no simples, né? E a gente nota que muitas vezes a gente está até interessado em produzir grandes conversões nas pessoas, em fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, em imaginar grandes eventos e grandes encontros para a honra e glória de Cristo. Contudo, a gente esquece de poder aprofundar naquilo que é o tema ou razão do encontro acontecer. Quantas vezes, por falta de profundidade em Cristo, você negou fazer coisas para Ele? Porque a maioria das pessoas que deixam de pregar, elas deixam de pregar não porque não existe conteúdo ou razão para elas pregarem. Elas deixam de pregar porque elas não são profundas o bastante para poderem se martirizar, se ofertarem como prova viva de amor ao Cristo e assim servir o outro. Quando a gente não tem a coragem de ser profundo, a gente também não compreende o que Deus quer de nós. E aí por isso a gente vai ficando mais afastado. Porque à medida em que nós vamos para o serviço, Cristo vai me dizendo que só é possível caminhar aquele que vai crescendo, alargando, amadurecendo. Enquanto nós queremos, na verdade, um grande ciclo vicioso. Começa, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Alguém é muito, 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 muito ungido, eu quero ser igual. Mas aí eu não quero viver todas as coisas que aquela pessoa vive. Amados, é imprescindível entender que Cristo nos quer. Cristo nos quer íntimos. Mas é imprescindível dizer que essa intimidade, além da oração, também está vinculado à palavra, à graça, à realidade de ser entregue a Ele. Quanto mais isso acontece, mais verdade se encontra em mim. E quanto mais verdade se encontra em mim, mais as pessoas que perpassam pela minha vida vão ficar atentas à palavra do Cristo. Atentos à palavra de Cristo. Tem uma música da Ruanda que ela fala assim: colocar placas no caminho, né, para que a santidade ganhe vida. E ela vai dizendo: toda pureza e a fraqueza, toda a dureza e a fraqueza do teu coração eu derrubei naquela cruz por grande amor por ti. O que é isso? A gente precisa ser seta, gente, para as pessoas. No Carisma do Shalom tem uma premissa que diz assim, né? Todos os dias fazer com que alguém tenha uma experiência com Cristo. Todos os dias. Eu queria perguntar hoje,
pela sua vida, não pelos seus comentários, não pelas suas postagens, não pela sua opinião, hoje pela sua vida. Alguém encontrou o amor de Deus? Hoje com a sua vida, você encontrou o amor de Deus? O que que está faltando em você e em mim para que alguém encontre o amor de Deus? Olha lá, o Homero diz que uma pessoa encontrou. Não falou uma, né? Falou que creio que sim. Ótimo. Mais alguém? Então, já que você respondeu, Homero, então eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você já sentiu que algumas pessoas deixaram de ser mais profundas em Cristo porque você é raso? Porque você estava vivendo a superficialidade? Você já teve essa impressão de que pessoas que tomaram você como exemplo na igreja se perderam porque esse mesmo exemplo que você era aos olhos delas, com o passar do tempo foi se deteriorando? E aí, gente? Quem mais tá aqui? Responde aí. Você já, hoje, você foi essa pessoa que gerou um encontro de Deus com o outro? Vocês estão quietinhos? Dá a impressão que as minhas lives são fazem vocês ficarem quietinhos. Quando a gente mergulha nessa experiência, entendi. Você ainda se acha superficial. Ótimo. Então, literalmente o que precisa ser feito? Ir mais profundo. Você já foi, Sandra? Você já foi instrumento, mas hoje não? Eita, dolorido isso aí, hein? Reconhecer isso é doloroso, né? Porque em mim está toda a capacidade de ser mais profundo. Tá vendo? Cristo nos chamou a um relacionamento porque nós somos extremamente superficiais nos nossos tratos. Só porrada, Marconi. Eu estou tendo a impressão do fundo do poço agora. Como voltar a olhar para Jesus de novo? Eu gosto de uma perspectiva a respeito do fundo do poço. Porque do fundo do poço só tem um lugar para olhar, meu santo. Para cima. Para cima. Por mais profundo que o poço seja, qual é o único caminho pelo qual o poço serve para alguém? É quando alguém vai lá dentro dele e puxa as coisas para cima. Então, olha para cima, como diz a música da Celina Borges. Olhe para cima, Deus se inclina até você. Buscar a permanência requer esforço e atitudes diárias, Larissa. Mas mais do que permanência, nós estamos falando sobre profundidade. Por exemplo, Judas estava permanentemente do lado de Jesus e ele era o responsável pela bolsa de dinheiro.
Mas quer dizer que ele tinha aprofundado em Cristo? É a Larissa dizendo, olha, eu ainda me mantenho no raso. Preciso ir para águas mais profundas. E aí vem, gente, o que será que falta pra gente para ir para águas mais profundas? Né? Vou pegar a pergunta da Priscila, né? Como deixar de ser superficial no ordinário? Gente, a gente precisa começar a fazer o que São José Maria Escrivá está nos apontando. Eu preciso recorrer em Cristo, à vida de Cristo, para tomar exemplo. Por exemplo, vocês acham que Cristo usou a carpintaria como desculpa para não rezar? A maioria das passagens bíblicas que a gente vê, Jesus está orando quando? De madrugada. E por que será que Jesus está orando de madrugada? Porque possivelmente ele deve ter passado o dia inteiro trabalhando. E aí acostumou a rezar mais cedo do que os outros para poder cumprir suas orações, para poder cumprir a sua intimidade, para poder cumprir as suas obrigações enquanto homem trabalhador. A gente precisa entender isso. Precisa entender que para tudo tem hora. Porque se a gente não entende que para tudo tem hora, todos os atos práticos que nós vamos fazer vão se perdendo, porque às vezes a gente errou a hora, às vezes a gente errou o local, né? Mas a gente não pode errar a meta. Por isso, trabalhar pensando em como eu posso fazer aquilo da melhor maneira, com o melhor amor, estudar, lavar as roupas da sua casa, as louças, né? Em geral, por exemplo, a gente tem uma dificuldade grande de lavar a louça, né? As pessoas. Minha sogra diz que louça é igual coceira de macaco, nunca tem fim. Mas eu preciso, né? Eu preciso. Eu preciso organizar minha vida. Justo, Felipe. Muitas vezes a gente faz da falta de rotina uma rotina nas nossas vidas. Tá vendo? A gente sabe os pontos de profundidade que nos faltam. Por que é então que a gente não consegue ser profundo? Justamente porque a gente está procurando profundidade em coisas que são rasas. Por exemplo, às vezes a gente procura profundidade na música. Não estou dizendo que a música é rasa. Mas às vezes a gente só quer ser profundo naquela música. Quando toca aquela música, aí eu abro o meu coração. Aí eu canto, eu deixo Jesus Cristo fazer. Eu deixo Jesus Cristo tocar em mim. Né? Agora o Cássio falou uma palavra aí muito concreta. Para ser profundo, tem que ser generoso. Generoso. E a generosidade, ela é um ato de fé. Vocês estão entendendo que tudo isso que a gente precisa fazer a respeito de estar com Cristo tem a ver com a profundidade que a gente está vivendo nas coisas de hoje. Se o meu relacionamento com Cristo ele é dividido, ele é parcelado, ele é momentâneo, então como é que as pessoas vão querer viver a vida espiritual se a minha vida não aponta para esse lugar, não aponta para esse tudo que é o amor de Deus e que às vezes passa desapercebido, porque nós estamos mais focados na canção, nós estamos mais focados numa leitura, nós estamos mais focados num site, numa rede social, mas nós nunca estamos focados no amor e na verdade.
Entendem? É o amor e a verdade que vão dando profundidade a nós. Por exemplo, um exercício prático para você que nos ouve, né? Cara, escreve seu dia. Vê onde é que estão os gargalos do seu dia. E depois faz o quê? Domine-os. Domine os tempos do seu dia. Seja homem, seja mulher, de fibra. Coloque no lugar as coisas que você tem, ao invés de as coisas que tem em você derem um lugar para você fazer, para você parecer. Entende? Tudo é muito mais profundo quando eu coloco cada coisa no seu devido lugar. Quando você coloca cada desejo seu vinculado verdadeiramente ao desejo de amar e de se consumir por quem quer que seja, mas em nome de Jesus. Porque tu acha que hoje a geração tem sido cada vez mais superficial? Porque nós estamos em uma era em que as coisas são muito rápidas. A gente tem acesso às coisas muito rápido. Isso nos torna superficiais, porque a gente não sabe dar valor. Por exemplo, nós estamos em uma época em que a Eucaristia, esquece a pandemia, mas a gente está numa época em que se pode comungar todo dia. Pergunta para sua avó, para os seus avós, para as pessoas mais velhas, se eles poderiam comungar todo dia. Principalmente quem veio da roça para cá. Quem veio da roça para cá tinha roupa para ver Deus. A gente compra roupa para ir para casamento, a gente compra roupa para viajar, a gente compra roupa para passar o ano novo. Mas perguntas quantos de nós tem aquela roupa que é ofertada ou foi comprada justamente para ver Deus? Não tem. Como nós somos rápidos, a missa se tornou passageira, a adoração passageira, o rosário passageiro. E aí eu prefiro, sei lá, ouvir o dia inteiro de músicas no YouTube, das mais variadas, é, dos mais variados artistas, do que simplesmente passar um dia em silêncio. Passar um dia em silêncio. O quanto é difícil para as pessoas passar um dia sem rede social. O quanto que é difícil para uma pessoa, às vezes, passar o dia sem comer carne. O quanto é difícil para quantas pessoas, o quanto é difícil para muitas pessoas. Não são para poucas pessoas passar um dia sem mentir. Sem conseguir uma vantagem, alguma coisa nesse sentido, entendem? Nós somos extremamente superficiais porque temos tudo muito fácil. E como tudo é tão fácil, a gente não valoriza. Para sair dessa cultura de superficialidade, a gente precisa entrar mesmo nessa perspectiva de trabalho, de conquistar as coisas, de conquistar aquilo que já me foi dado. O céu me foi dado, mas eu preciso conquistar de certa forma. Entendem? Por exemplo, eu sei o quanto é difícil para muitos aqui entrar numa live essa hora justamente pelo horário. Porque amanhã, como eu, levanta muito cedo para trabalhar, né? Mas, putz, quantas pessoas
não conseguem mais fazer vigília. Em contrapartida, quando é para algo prazeroso, hoje eu estava vendo o jornal, estava vendo que o Luan Santana fez uma live de 8 horas e que teve gente que ficou às 8 horas. Eu não tenho nada contra o trabalho do homem não, gente, mas o que se ganha passando 8 horas diante de uma televisão, de um celular, de um computador, para ouvir música? A gente perdeu vida de estudo, a gente perdeu vida de reclusão, a gente é expositor demais de nossas dores, né? A gente expõe errado para as pessoas erradas, do jeito errado. Nós precisamos voltar a ter intimidade com a palavra, para poder então, com essa intimidade, apresentar às pessoas a verdade de quem sofre, a verdade de quem trabalha, a verdade de quem sorri, a verdade de quem busca em Deus ser homem, ser mulher, ser de verdade. Ser de verdade. Por isso, se eu e você hoje não tomarmos o Evangelho e a vida de Cristo como modelo a buscar e a seguir, nós nunca vamos conseguir a força, a maturidade e a coragem para nos tornarmos homens e mulheres mais santos. Ah, essa é triste. Essa é muito triste. A pessoa que prefere o texto da misericórdia porque é mais rápido do que o mariano. Tem gente que prefere o texto do Espírito Santo que é mais rápido do que o da misericórdia. Né? Vocês entendem isso? A gente precisa voltar a apresentar sacrifício para que o mundo saiba o quanto que isso é frutífero para as almas. Né? Durante o dia, durante a noite, quando a gente vai dormir, a gente deveria fazer um exame de consciência muito verdadeiro. Por quem que eu me sacrifiquei hoje? Se essa palavra não existe, né? Se não está claro por quem eu me sacrifiquei hoje, o que aconteceu nesse dia de hoje que valeu a pena? O que aconteceu? A gente precisa ousadamente e rapidamente retornar a essa decisão em Cristo, com disciplina, com verdade, buscar os estudos e, sobretudo, a configuração da nossa vida, a vida de Cristo. Você é chamado a viver aquilo pelo qual você é chamado. Você é chamado a viver uma vida de cristão. Vida essa que todo mundo diz que você tem. Mas que talvez hoje seja um daqueles dias que Cristo olhe para você e diz assim: então, eu quero viver, eu quero estar contigo. Entende isso, gente? A gente precisa viver essa experiência, mergulhar nela, porque senão a gente vai chegar num ponto em que tudo que nós dissermos sobre Cristo vai ser água, porque pode ser até verdade, mas é muito raso, não mata a sede, não se tem capacidade de mergulhar. A minha e a sua vida precisam ser lugares onde Cristo mergulha,
onde Cristo mergulha, não, perdão, onde as pessoas mergulham porque eu mergulhei em Cristo. E assim a gente pode dar testemunho de vida e de verdade. Amém? Vamos fazer um exercício? Todo mundo, né? Se todo mundo topar, eu topo. Se todo mundo topar, eu topo. Qual é o exercício? Amanhã, faz um sacrifício por alguém. Pode ser? Amanhã, faça um sacrifício por alguém. Não sei. Ouça alguém chato. Pegue um copo de água. Lave um prato. Ajude em um trabalho. Reze com alguém que não tem conseguido rezar. Leve alguém que há muito tempo não vai na igreja para se confessar. Enfim. Faça amanhã o seu desafio para que as pessoas experimentem o amor e a graça. Amém? Pode ser assim? Amém. Escutar áudio com mais de 30 segundos. Nossa, eu também sofro muito com áudio longo. Nossa. Nossa. Mas é assim, faça um sacrifício, tá bom? Faça um almoço para alguém. Limpe o chão da sua casa. Se você não gosta, lave o banheiro. Faça um sacrifício. Que Deus nos ajude nessa bela experiência de ler a vida de Jesus Cristo. De que as pessoas leiam a vida de Jesus Cristo nas nossas vidas. Mas que antes de tudo a gente tenha intimidade com a vida do Cristo. Para que Ele leia os seus traços em nós. Amém? Pessoal, muito obrigado por estarem aqui comigo essa noite, viu? Pedir a vocês que continuem chamando as pessoas para estarem aqui. E que às quintas-feiras nós já voltamos com os atendimentos. Então, fique esperto aí nas nossas redes sociais. Marque, agende seu horário, né? Para você poder ter seu atendimento, sua orientação, sua direção espiritual. Isso é muito importante para a nossa santificação. Viu? Vamos lá, eu rezo por vocês rezam por mim e nós rezamos pelas nossas conversões. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai. Tem que ser nas quintas-feiras. E tem que aguardar, é muita gente, né? Mas é assim mesmo. Sacrifício. Paciência também é um jeito de a gente sacrificar, né? Gente, fique com Deus. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.